Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Jornal Toda Hora. Agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília. E você fica muito bem informado a partir de agora. E olha só, cerca de 6 milhões e 300 mil contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025 nas primeiras semanas do prazo vão acertar as contas com o leão nesta sexta-feira. E a Receita Federal libera o primeiro dos 5 lotes de restituição deste ano, o maior da história em número de contribuintes e também em valor. Ao todo, os contribuintes vão receber 11 bilhões de reais. De acordo com o fisco, todo o valor vai para os contribuintes com prioridade no reembolso. Embora não tenham prioridade por lei, os contribuintes que usaram 2 procedimentos em conjunto, pré-preenchida e PIX, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição neste ano. Liberada no dia 23, a consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet e também é possível fazer no aplicativo da Receita Federal para tablets e também smartphones. E mudando de assunto, a taxa de desemprego no país chegou a 6,6% no período entre fevereiro e abril, de acordo com os dados do IBGE. A proporção da população economicamente ativa trabalhando no setor informal caiu para 37,9%, contra 38,7% no ano anterior. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,6% de fevereiro a abril, depois de 3 altas consecutivas, de acordo com dados oficiais divulgados. Esta é a menor taxa para o período desde que o IBGE adotou o método de cálculo atual em 2012, baseado em trimestres móveis. No trimestre móvel anterior, entre janeiro e março, houve uma alta para 7%. Em um ano, a queda foi de 0,9%, com uma taxa de desemprego de 7,5% no trimestre encerrado em abril de 2024. Nesse período, o IBGE registrou que 7,3 milhões de pessoas buscaram emprego, 941 mil a menos do que no ano anterior. O número de pessoas assinando um contrato de trabalho no setor privado atingiu um recorde histórico, chegando a 39,6 milhões. A proporção da população economicamente ativa trabalhando no setor informal caiu para 37,9%, contra 38,7% no ano anterior. E a economia dos Estados Unidos contraiu no primeiro trimestre, menos do que o esperado inicialmente, de acordo com os números oficiais publicados, que revisam os dados coletados após um aumento nas importações desencadeado pelas tarifas do presidente Donald Trump. O Produto Interno Bruto, o PIB dos Estados Unidos, encolheu 0,2% a uma taxa anualizada, de janeiro a março, um pouco menos que a contração de 0,3% estimada na primeira medição, informou o Departamento do Comércio. Os Estados Unidos medem o crescimento de sua economia no trimestre com base em uma projeção de 12 meses, que se fundamenta nas condições do momento da medição. O número revisado, no entanto, está longe do crescimento de 2,4% registrado no quarto trimestre do ano passado e confirma a primeira queda trimestral do PIB americano desde 2022. A queda corresponde a um forte aumento das importações, uma vez que as empresas acumularam os estoques para se antecipar às tarifas abrangentes do presidente Donald Trump, que visavam a maioria dos parceiros comerciais, especialmente a China. Os dados desta quinta refletem uma visão para cima do investimento, embora isso tenha sido parcialmente compensado por uma revisão para baixo dos gastos do consumidor, segundo o relatório. Na quarta-feira, um tribunal federal americano bloqueou as tarifas recíprocas de Trump de pelo menos 10%, que estão em vigor desde abril, alegando que o presidente se excedeu em suas funções. O governo prometeu recorrer da decisão. Também nesta quinta-feira, o presidente Trump aumentou a pressão sobre o presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, para que reduza as taxas de juros. A informação foi revelada pela Casa Branca após um encontro entre Trump e Powell. Trump acredita que o presidente do Banco Central comete um erro ao não reduzir as taxas de juros, porque isso coloca os Estados Unidos em desvantagem econômica em comparação com a China e outros países, disse a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Mais notícias ao vivo você acompanha no Redação Hit às 11h30. Até mais!